Olá pessoal, mais uma vez aqui eu venho com um vídeo para tentar ajudar a gente nessas aulas, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouco desse conceito tão potente, história mestra da vida. Eu trago um texto do Koselleck, um historiador alemão, texto duro, difícil de leitura, mas que nós não podemos nos desviarmos dele. Eu acho que temos que ter essa experiência de trabalharmos com textos mais complexos desde o início da nossa graduação, né? Koselleck ele foi um historiador alemão do pós-guerra, que se debruçou sobre história de conceitos, né? Ele é um estudioso da linguagem, da semântica, ele fazia uma história social dos conceitos. E sua principal tese, logo no prefácio do livro dele, a sua principal tese, argumento central é a relação entre o passado e o futuro e na distinção entre ambos que se constitui o tempo histórico, ou seja, nessa relação entre o passado e o futuro e na diferenciação entre eles especificamente é que se constitui esse tempo histórico. E ele parte de uma terminologia antropológica que define a história entre a experiência e a expectativa, entre o experienciar do passado e a expectativa do futuro, forma-se um tempo histórico. É nesse livro, no segundo capítulo, que nós vamos encontrar um grande texto sobre esse conceito de história mestra da vida, né? Que seria uma elaboração feita por Cícero, um orador romano da antiguidade, e no que se refere a recorrer experiências dos outros, né? No aquilo que menos nós podemos vivenciar, devemos recorrer às experiências dos outros. Então a história ela surge como um papel pedagógico, né? Em nos ensinar a não cometer os mesmos erros. Esse conceito ele perdura até o século XVIII na história como um condutor de aperfeiçoamento moral e intelectual, né? Então Cícero ele se refere aos modelos helenísticos, o emprego da expressão história, quando ele emprega essa expressão história magistra vitae, história mestra da vida. A história como um testemunho dos tempos, como luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, mensageira do passado. Esse conceito é do Cícero, né? Então, a história como uma coleção de eventos, como um bem, um patrimônio, para que se pudessem reconhecer nos futuros casos semelhantes, né? Essa busca da repetição de fatos. Então a gente ia aprender com o passado para que esses fatos eles não se repetissem. Então a experiência ela seria fundamental. Então Cícero ele faz referência a quase leis sagradas da história, né? Por força das quais os homens conhecem o seu presente e são capazes de iluminar o futuro. Essa ideia ela vai persistir pela era cristã, não descartando de forma alguma os gregos. Tucídides, inclusive, é mencionado por Rousseau na modernidade como um modelo pedagógico de historiador. Um modelo que narra os fatos sem julgar, colocando tudo aquilo diante dos olhos do leitor. O leitor acreditamos mais não naquilo que lemos, mas acreditamos vendo. Isso é interessante, como os gregos eles vão sobrevivendo em meio a essa tese da história como mestra da vida, essa história como um campo capaz de trazer experiências válidas, verdadeiras para
sociedades do presente. Então, com o advento da modernidade, a história ela deixa de ser relato e a narrativa ela passa a ser, ela deixa de ser relato, deixa de ser uma narrativa e o conceito de história se debruça no conceito de acontecimento.